pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar sobre empatia. Espero que vocês gostem do vídeo. E eu queria abordar esse tema falando inclusive que não é um tema fácil de se tratar, porque na internet é muito exposto, né? Tenha empatia, faça isso, se coloque no lugar do outro, enfim, inúmeros questionamentos que muitas vezes são passados de maneira errônea. Fala de empatia, sobre ter empatia com o outro, a gente tá falando sobre tocar no sofrimento do outro, sobre acolher o sofrimento do outro, né? Na medida em que a gente consiga, e quando a gente não consegue, a gente tem sim que buscar um auxílio e ajuda de algum profissional. Então, quando a gente fala de empatia, eu gostaria de dizer a vocês que é um tanto quanto impossível se colocar no lugar do outro. Como assim, Stephanie? Empatia, até empatia, que é uma coisa boa, tu vem com criticidade para dizer que é impossível, que a gente não vai conseguir. Então, gente, é justamente sobre isso que nós não vamos conseguir sentir como o outro sente. Nós nunca vamos poder estar no lugar do outro, porque o lugar do outro é único. O lugar do outro é do outro, né? O sofrimento dele é dele. E quem sente na pele tudo isso é ele. Ah, Stephanie, mas se eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro, como é que eu vou ajudar? E aí eu pergunto, eu questiono, eu indago para vocês. Vocês já conseguiram entender o outro e o que o outro sente? De modo geral, assim, realmente, não, eu sei, eu percebo, eu senti a mesma coisa que ele sentiu, né? Enfim, será? Então, o que eu quero trazer para vocês é justamente... Ei! Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Isso. Não tem possibilidade da gente se colocar no lugar do outro. Isso é um tanto quanto ilusório. A palavra empatia não quer falar sobre isso. Não é só isso, entendeu? Não se limita a isso. E essa ideia é um tanto quanto errônea. Porque, no meu ponto de vista, e aí vocês podem pensar diferente, tá bom? No meu ponto de vista, a gente pode sim imaginar. Eu posso imaginar o que você sente. Você pode imaginar o que eu sinto, né? Mas saber, entender, não. Não. Porque o sentir é singular, né? Porque nós sentimos muito diferente. Por mais que a gente tenha passado pelo mesmo sofrimento, gente, não tem como a gente sentir igual. Não tem. Nunca vamos sentir igual ao outro. Nunca vamos ter a mesma perspectiva sobre determinada situação que o outro tem, né? Então, quando a gente fala assim, de tocar no sofrimento do outro, de tocar nas angústias, de perceber a vulnerabilidade dessas pessoas, nós estamos falando sobre imaginar e não sobre entender. Porque a gente só poderia entender real a verdadeira situação se nós fôssemos o outro, mas aí nós não somos, né? E a partir do momento que eu posso imaginar, porque quem nunca parou vai pensar, ah, fulano tá tão triste, mas ele podia fazer isso, mas ele podia fazer aquilo, mas ele não se ajuda. Por mais que falem isso na intenção de ajudar as outras pessoas, com o intuito de serem empáticos, e gente,
andou longe, viu? Andou longe, como popularmente as pessoas falam. Imaginar o que o outro sente nos permite ter a nossa própria visão. E entender é só sobre o outro, tá? Então, quando vocês forem falar sobre a vulnerabilidade das outras pessoas, quando vocês sentirem a necessidade de tocar... Harry... Eu não... Estou pronto para me despedir. Está tudo bem. Tudo bem. Você está aqui. É só isso que interessa. Meu Deus. Eu te amo, filho. Enfim, de amparar, de acolher, de abraçar, não falem eu entendo, porque a gente não entende. A gente imagina. A gente imagina. Na nossa posição, enquanto pessoas que não estão com aquele sofrimento, nós imaginamos. Nós não entendemos. Só quem entende, de fato, é o outro. Porque a dor é dele, o sofrimento é dele, né? Tudo pertence a ele. Então, nós podemos acolher essas vulnerabilidades dizendo, eu imagino como você se sente, mas, de fato, eu não consigo entender. E aí, quando a gente traz essa questão de eu não consigo entender, é sobre falar que a gente tem outras perspectivas sobre aquela questão. Mas que aí nem é necessário a gente comentar, porque senão vai causar mais sofrimento ainda para aquela pessoa. Por exemplo, Stephanie, uma pessoa que está indisposta, que ela não está conseguindo se levantar. Muitas vezes quem está de fora não entende que ali ela está demonstrando e expressando suas emoções e sentimentos, suas confusões, suas tristezas, suas angústias, né? E aí a pessoa que tá de fora vem e fala, ô mulher, levanta, tá um dia lindo. Acho que a pessoa sabe que existe o sol, que existem as nuvens, mas para ela isso não faz sentido suficiente para tirar daquela situação de fadiga ou sofrimento, ou enfim. Então é para além. Não é sobre a gente estar ditando o que o outro precisa fazer. É sobre a gente imaginar e acolher, né? Ok, se você não quer levantar da cama hoje. Pode questionar a pessoa, perguntar, você gostaria de assistir um filme? Se a pessoa não está muito, né, disposta. Você gostaria de conversar? Você gostaria de fazer o que hoje? Você quer só ficar na cama? A pessoa não está dando abertura para você continuar esse diálogo? Sai. Respeita o outro. Respeita o lugar em que ele se encontra. Tá bom? Por favor, digo eu, Manuela. Meses já se passaram e nada justifica que você continue desse jeito. Pra você talvez. Agora não cabe a você julgar o que eu sinto. Vocês tenham gostado do vídeo. Pensem direitinho sobre essas questões. Vejam o quanto é delicado e complicado entrar no universo das outras pessoas, tá bom? E quando a gente faz isso, a gente não pode olhar de forma alguma só sobre a nossa perspectiva de vida, sobre, enfim, o nosso próprio umbigo. A gente tem que pensar mais no outro e no lugar em que ele se encontra, entendendo que não vamos entender, né? E que não vamos sentir como eles. Muito obrigada. Não esqueçam de dar o joinha, não esqueçam de compartilhar esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigada. Comentem, compartilhem, tirem suas dúvidas. Estou completamente disponível para... Caso eu tenha habilidade para responder, né? Responderei. Muito obrigada por tudo.